Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, o nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste.
Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusalém, cerca de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e logo à entrada vereis um jumentinho preso, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, mas não tardará em mandá-lo de volta. Eles partiram e encontraram um jumentinho preso a uma porta, cá fora na rua, e soltaram-no. Alguns do que ali estavam perguntaram-lhes: por que estáis a desprender o jumentinho? Responderam-lhes como Jesus tinha dito, e eles deixaram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe por cima as capas, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros ramos de verdura que tinham cortado nos campos. E tanto os que iam à frente como os que vinham atrás clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai David. Hosana nas alturas. Palavra da salvação. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém. Caminhemos em paz.
Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, fizestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor dê-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escuta os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as coisas às costas àqueles que me abatiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo,
tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obedeceu até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho, logo de manhã, com os anciãos e os escribas, isto é, todo o sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo: Não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurrectos, que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: Então, que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Crucifica-o. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritaram ainda mais. Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram, para lhe levar a cruz, um homem que passava vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, e levaram Jesus ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho,
misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. O letreiro, que indicava a causa da condenação, tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu, que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, deixa agora da cruz, para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra, até às 3h da tarde. E, às 3h da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. glória a vós. Caros irmãos, que estáis aqui nesta Catedral do Funchal e todos os que acompanhais esta celebração através do posto emissor do Funchal, naquela tarde em que Jesus foi crucificado, foram muitos os personagens que desfilaram por perto da cruz do Senhor. São Marcos faz referência a vários deles, com o rosto mais ou menos definido. Neles nos podemos também nós encontrar. Sobretudo esses rostos, essas atitudes perante Jesus, são oportunidade para nos questionarmos sobre a nossa própria atitude diante do Senhor crucificado. Pilatos, o governador decidido a disciplinar aquela região através do medo, crucifica Jesus cedendo às pressões dos responsáveis judeus. Afinal, que valor tinha um pobre carpinteiro de Nazaré diante da possibilidade de mais uns momentos de paz armada,
ainda para mais se essa condenação era vontade do Sinédrio, dos responsáveis judaicos. Pilatos, o governador, incapaz de reconhecer e acolher a verdade. O político que cede às pressões, que não hesita em tomar as decisões mais populares. São Marcos faz também referência aos soldados, mercenários a soldo do Império, profissionais da guerra, que não perderam a oportunidade de uns momentos de diversão à custa daquele homem que lhes tinha sido entregue para ser crucificado, tratando-o como ninguém, um objeto sem dignidade. A ironia é evidente. Como é que um pobre galileu se atrevia a dizer-se rei? Eles, sim, serviam o imperador romano, verdadeiro senhor de toda a terra. De tal modo que não hesitaram em encenar uma coroação e mesmo uma adoração daquele condenado. Um manto de púrpura, uma coroa de espinhos, a saudação ao rei falhado, o cuspo na face e a adoração fingida. Um joguete nas suas mãos. Mas São Marcos não deixa de evidenciar a ignorância dos homens diante da sabedoria de Deus. Sem o saberem, diante deles encontrava-se, de facto, o Rei e Senhor de toda a terra. No caminho para o Calvário, os soldados requisitam um homem para ajudar a carregar a cruz. Passava por ali vindo do campo, diz São Marcos. Sabemos que depois este homem se tornou cristão. Marcos diz que era pai de Alexandre e de Rufo, personagens suficientemente conhecidos dos cristãos de Roma para dispensarem outras referências. Sabemos que este Simão era originário de Cirene, Cireneu, uma cidade situada na atual Líbia. Era, portanto, um imigrante agricultor. Foi requisitado, foi forçado a partilhar o peso da cruz no caminho para o Calvário. Uma tarefa que hoje qualquer um de nós gostaria de realizar, mas que aquele homem fez porque foi obrigado. Encontramos ainda os dois ladrões crucificados na mesma ocasião. São Marcos diz-nos apenas que lançavam ultrajes, fazendo coro com a maioria dos que passavam. São Lucas recorda o arrependimento de um deles. A tradição dá-lhe o nome de Dimas, no último momento, e a promessa do paraíso que Jesus lhe fez. O ladrão que, partilhando o sofrimento de Jesus e entregando-se nas suas mãos, recebeu a promessa da vida. Junto da cruz estão também os que passavam. Muitos deles teriam estado, como nós hoje, aclamando o Senhor ao entrar na cidade, com ossanas e ramos de oliveira. Agora insultam-no. Salva-te a ti mesmo. Para estes homens e mulheres, a credibilidade de Jesus é dada pela capacidade de se salvar a si mesmo antes de pensar na salvação dos demais. Dizias que eras capaz de destruir o templo e de o reedificar em 3 dias e não és sequer capaz de te salvar a ti mesmo. Pensam como ainda hoje a grande maioria. Quem não olha primeiro para si não é capaz de depois salvar os outros. São homens e mulheres que não se apercebem do momento único que estão a viver. Nem concebem que alguém se possa esquecer de si para se entregar totalmente ao serviço do próximo. São transeuntes que passam, indiferentes, pela cruz do Salvador, sem se deixarem interrogar por ela, distraídos pelo cotidiano das suas vidas, egoístas que procuram construir a sua vida sobre o egoísmo. Diante da cruz de Jesus encontramos ainda os partidários dos sumos sacerdotes e dos escribas.
Eles, os conhecedores das Escrituras, que ironicamente são incapazes de reconhecer o momento em que a palavra de Deus se realiza. São incapazes de reconhecer o Messias esperado que está ali diante deles. Incapazes de acolher o Rei de Israel que se encontra de braços abertos no trono real da cruz. E clamam: o Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz para vermos e acreditarmos nele. O conhecimento das palavras fechou-os ao encontro com a palavra. Ali estão ainda algumas mulheres. São o que resta dos discípulos. Os homens fugiram, cheios de medo. Elas permanecem, ainda que à distância. Conhecemos o nome de algumas: Maria de Magdala, Maria, mãe de São Tiago Menor, Salomé e muitas outras, diz São Marcos. Durante a vida pública do Senhor, seguiam Jesus, serviam-no e com ele subiram a Jerusalém. Acompanham-no até ao fim e irão depois ser as primeiras testemunhas da ressurreição. Jesus, abandonado por todos nos momentos finais, no momento da luta decisiva, da última tentação. Mas eis que um homem, um soldado romano, comandante de um grupo de 100 homens, um centurião, no meio de toda esta terrível cena, se deixa interpelar por aquilo que está a acontecer. Ele está frente a Jesus. Possivelmente deixou que o seu olhar se cruzasse com o crucificado. É ele, este homem que faz parte da multidão e do mundo dos pagãos, que se deixa conquistar e transformar por aquele condenado. É ele que percebe que na humilhação, no abaixamento daquele crucificado, naquele momento e naquele lugar de sofrimento e ignomínia, tinha lugar a revelação maior do amor de Deus, a salvação do mundo e da história. É ele que, mesmo sem perceber totalmente o alcance das suas palavras, é capaz de realizar a profissão de fé perfeita e plena. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. É ele, este centurião, que se tornará doravante o modelo de fé para quantos se deixam interpelar pelo crucificado. Verdadeiramente, este crucificado é o Filho de Deus. A cruz deixou de ser sinal de morte, de vergonha, de maldição. Transformou-se na cruz gloriosa, porque nela se manifestou plenamente o amor de Deus por nós e por toda a humanidade de todos os tempos e lugares. Se nós estivéssemos presentes em Jerusalém naquele dia, que atitude é de verdade a nossa diante de Jesus crucificado? Como nos deixamos interpelar por este amor de Deus assim manifestado? Peçamos ao Senhor que hoje, ao longo de toda esta Semana Santa, toda a verdade do nosso ser acompanhe as palavras daquele centurião romano. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé, dizendo, cheios de confiança: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda diante do Pai por todos nós, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivie as suas dores. Oremos, irmãos. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que estão prestes a perdê-la. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que esta noite se viram desalojados ou de alguma forma perderam algum dos seus bens, vítimas do temporal que se abateu sobre a nossa ilha, para que o Senhor lhes dê a graça de viverem estes dias em união com a sua paixão e suscite irmãos que os possam ajudar. Oremos, irmãos. Ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Resgate de
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao hálito. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores, não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São Tiago, menor, nosso padroeiro, os demais bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unia.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Caríssimos irmãos, como todos os anos, neste dia de Domingo de Ramos, o ofertório desta igreja e de todas as igrejas da Madeira e do Porto Santo é uma oferta nossa, a renúncia da Quaresma. E este ano o Sr. Bispo e os seus conselheiros decidiram oferecer este ofertório a uma diocese em Moçambique, a diocese de Pemba, que está em grande sofrimento e muita pobreza, atacada por inimigos da Igreja que incendeiam, destroem as igrejas, matam os católicos. E por isso é esta a nossa oferta para esta diocese, com toda a nossa generosidade, fruto da nossa Quaresma e da nossa Páscoa. Sejamos generosos. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduza à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.